Bom dia, gente. Eu sou a Gisele, da Senagre Júnior, sou assessora de comunicações. Hoje a gente está aqui com o professor Anzal Alpai para fazer uma entrevista para ele para mais um dos vídeos do nosso quadro Senagre Conecta. E a pauta de hoje vai ser como as mudanças climáticas afetam as culturas. Vamos estar começando agora com as perguntas. Então, com a primeira pergunta, eu gostaria de saber quem que é o Anzal Alpai, como foi a sua trajetória até chegar aqui, onde você está hoje. Bom, eu primeiro, né, agradecer a possibilidade de estar participando aí, ajudando vocês. Então, a minha história, né, eu sou nascido aqui em Botucatu, saí fazer faculdade e acabei não passando o vestibular aqui, passei na Exalc. Acabei formando na Exalc. Acabou a Exalc, acabei voltando para cá. Conseguimos aí, fazemos nossa pós-graduação inteira aqui na escola. E acabei, né, no meio, né, no fim da minha graduação, gostando muito da área da climatologia, dentro da agronomia. A Exalc, ela já vinha forte na minha época com os professores Angelossi e o Centelhas. O Centelhas muito conhecido, inclusive nacionalmente, né? O coitado faleceu na Covid. Mas eles me ajudaram em Piracicaba. Quando eu cheguei em Botucatu, o professor Escobeiro trabalhava. O professor Escobeiro também é da área física, né? Uma área dentro da agronomia que eu sempre gostei bastante, a área física. E aí a gente foi ficando, fiz meu mestrado com radiação solar, acabei virando climatologista aqui da escola. Teve algum motivo especial para ter escolhido a climatologia? Na verdade, eu gostava na faculdade, fui bem nas disciplinas, a Exalc tinha mais optativas, né? Então, eu andei muito tempo com Angelossi, então é uma área que eu gostava muito. Dentro da agronomia, né, tem várias áreas. A área física é uma área que sempre me agradou bastante. Eu, no terceiro colegial, fui medalhista de Olimpíada de Física. Eu era do meu escopo, de repente, prestar um curso de graduação em Física. Ainda bem que não fui. Ainda bem que vim para agronomia, que sou muito mais feliz na agronomia do que na Física. Isso é certeza. Mas mesmo dentro da agronomia, nós temos a área física, que é muito importante. Em inúmeras, né? Não só na climatologia, a física de água no solo é muito importante também. Legal. Então vamos para a pergunta da nossa pauta mesmo. Como é que as mudanças climáticas que estão acontecendo nos últimos anos estão afetando as culturas? Porque a gente vê, tanto que recentemente estão essas queimadas em São Paulo inteira, a gente gostaria de saber, como um agrônomo meteorologista, qual que é a sua visão do assunto? É muito ampla, né? Essa pergunta ela é muito complexa se a gente parar para lembrar o quão amplo é o espectro de plantas diferentes que o ser humano cultiva. Então, primeira coisa, o aquecimento global vai ajudar ou prejudicar plantas? Existem culturas que são exclusivamente de frio. Maçã é o grande exemplo, não tem plantação de maçã em São Paulo, depende de horas de frio. E se as horas de frio estiverem diminuindo? A gente vai perder a produção de maçã? A maçã, de fato, já é uma planta que não é daqui, a gente come por moda. O tal da sustentabilidade, escolher culturas locais. O ser humano não é assim, a gente gosta de coisa exótica. Aparentemente, planta é o grande exemplo, né? O ser humano, ele espalhou pelo planeta, nunca, né, que uma planta do deserto do Saara chegaria no Brasil, nós temos exemplos, eucalipto no Brasil é um exemplo, né? E cada cultura ela vai seguir um rito. As de frio vão ser penalizadas. Com certeza nós vamos ter perda de área plantada. Isso fatalmente, do jeito que está indo, fatalmente vai acontecer. Nós temos as plantas que gostam de calor. Esse é um grande mistério. A maior planta que gosta de calor que a gente pode falar, a cana é um exemplo. A gente não consegue avançar com plantação de cana para baixo do Paraná. Aparentemente é muito frio para a planta. Que é o que limita, por exemplo, os Estados Unidos plantar cana. Eles também têm a limitação, eles estão lá, o mais ao sul deles é latitude 30, norte, é quase a latitude do Rio Grande do Sul, nosso. E se o aquecimento favorecer? Nós vamos ter ganho de áreas, de plantações que são favorecidas pelo calor. A cana é um exemplo. Isso é um mistério, ninguém sabe. O que vai acontecer? A tendência é perder área, plantas de frio, ou plantas de frio migrarem de local, ter que fazer a evasão do lugar e plantar em outro lugar, como já aconteceu. Mamoeiro, né? Mamão no estado de São Paulo plantava tudo até os anos 70. Teve que se evadir do estado por causa da praga. O mosaico, todo o mamão hoje em dia no Brasil é plantado no Nordeste. Maçã,
uva, as uvas de vinho, que são de frio, provavelmente elas vão sofrer esse tipo de interferência. Existe uma questão química que diz que o CO2, ele talvez fosse limitante para a fotossíntese. Aumentar o CO2 talvez aumente a capacidade de fotossíntese de algumas plantas. Esse é um mistério. Se o CO2 continuar aumentando, principalmente em planta C4, será que nós vamos ter uma possível maior produtividade? Essa é uma outra grande área dentro de estudos de mudança climática que existe. Culturas e mudança climática não tem como nesses dias não estar falando incêndio. Incêndio. Todo mundo diz, não existe muito incêndio acidental, essa história de bituca, de ser vidro no meio do mato que concentra o sol. É a ação humana. O homem ainda ataca fogo para limpar terreno. E isso está começando a ficar limitante. A gente está tendo uma mudança aqui no regime de fumaça em Botucatu. Isso aí pode alterar muito o regime de radiação solar, pode alterar o regime de chuva. E tudo, como que isso pode alterar ainda é um mistério. Falta muito estudo para a gente saber como que isso vai acontecer exatamente. Afunilando um pouco essa pergunta anterior, eu gostaria de saber mais na área das pragas. As mudanças climáticas têm uma influência na quantidade de pragas? É possível controlar melhor as pragas ou pior? Embora a minha parte é mais de clima, a parte de praga, de fato, o que eu estudei de pragas na graduação já não são as mesmas pragas. E agora, o grande exemplo que eu vejo é a soja. Meu tempo de graduação ainda não era o plantio direto, propriamente dito, era só besouro, só coleóptero, pragas de soja. Virou para o plantio direto, desapareceu os besouros, virou tudo fungo. Ou seja, foi uma mudança que a gente tirou a água do ambiente e mudou o tipo de praga. O aquecimento global vai mudar o jeito que as pragas... E idem, igual as plantas, nós temos pragas que adoram calor, tem pragas que não vão bem no calor. A broca do café é uma baita praga que ela se adapta muito, né? Ela é muito limitante para o café quando nós temos o aquecimento. Quanto mais aquecido estiver, mais broca do café vai dar. Por isso que o pessoal planta café em lugar mais frio, né? O café ele é uma planta de calor, mas as pragas que caem no café, se plantá-lo no lugar aquecido, no lugar de maiores temperaturas, a praga vai dominar, não vai deixar colher nada de café. Então, broca do café é um grande problema com o aquecimento. Nós temos pragas que com o calor elas estagnam, tem pragas que elas vão melhor aparentemente em temperaturas mais baixas. Esse eu nem tenho conhecimento agora de cabeça citar algum exemplo. Mas nós temos sim essa grande tendência de o regime térmico alterar as pragas. E, infalivelmente, o regime hídrico. Nós também temos essa questão que eu citei da soja. Você ter água no lugar ou não ter água no lugar, você seleciona pragas diferentes. A ideia é, a água vai começar a diminuir. A evapotranspiração está em pleno aumento junto com a temperatura. A demanda hídrica das culturas vai aumentar. Esse aumento dessa demanda hídrica, o que vai provocar? A gente não sabe. Será que, de repente, irrigando mais, a gente vai ter mais umidade no local que é irrigado, e o lugar que for sequeiro vai ser mais seco? Isso também é um mistério, mas é algo que pode acontecer sim. Então, pegando um link nessa parte de irrigação, de fator hídrico que o professor falou, eu gostaria de saber, a agricultura de precisão tem pensado em soluções para lidar com essas mudanças recentes? Se sim, quais seriam essas estratégias que o pessoal está tomando? Da agricultura de precisão, realmente o que eu vejo agricultura de precisão, que é indispensável nos dias de hoje, eles chamam em inglês, não sei o nome em português, é o real time. Realmente é a medida instantânea, você medir e já ver o que está acontecendo. Isso é o melhor que existe da agricultura de precisão. No passado, a gente tinha que descarregar o módulo da estação meteorológica. Uma vez por semana, ir lá, pegar o estojo, voltar para o computador, baixar os dados, voltar o módulo na estação. Se acontecesse alguma coisa, se desligasse a estação, a gente só ia saber uma semana depois. Hoje em dia, eu vejo o trator novo, eles colocam sensor de vazão no consumo do combustível. Porque isso, às vezes, pode gerar um mapa 2D no caso, né, onde está gastando mais ou menos. Esse tipo de coisa vai ajudar na identificação
do que pode vir a acontecer, principalmente pragas, né? O pragas, a questão do tempo, às vezes deixou passar 3, 4 dias, é o que muda da gente perder ou não perder a plantação inteira, às vezes. E questão climática, né? O calor sempre acelera insetos, sempre ciclo de inseto tende a ser, e os insetos são, eu me arrisco a dizer, a maioria das pragas de planta são insetos. Acredito, tem fungos, os outros artrópodes, mas inseto é a maioria. E ficou mais quente, o inseto ele se reproduz mais rapidamente. Nós tivemos, eu estava trabalhando com um artigo, ele está parado, mas o número de gerações por ano de inseto da dengue em Botucatu aumentou. A nossa primeira série, que nós temos climatológica, que vai de 71 até 2000, nós temos 8, 9 gerações possíveis teóricas de dengue por ano em Botucatu. Nós estamos em 11 ou 12 já. Isso simples efeito de nenhum grau centígrado mais elevado aqui no Lajeado, 0,6, já está dando 2, 3 gerações a mais de dengue por ano em capacidade térmica. Isso deve se repetir para todos os insetos. Agora, para encerrar, como que o professor, como profissional da área, indicaria para, no geral mesmo, não precisa dar técnicas específicas, para os agricultores se precaverem dessas mudanças climáticas? O que ele pode estar fazendo, estratégias que ele pode estar adotando para evitar uma perda de uma cultura, perda de uma plantação, assim, de uma safra? É complicada essa pergunta, é complicada. Parando para pensar do ponto de vista macro, a única solução é a conscientização ambiental. Parar de colocar fogo, tudo é previsível quando a gente trabalha com o clima. A gente trabalha com o clima, fica até bravo de ver às vezes a notícia que vem, né? Típico de ver de janeiro, fala lá que desabou morro e todo mundo assustado. Todo janeiro chove bastante, todo janeiro ninguém faz nada com os morros que caem. Essa história do fogo, a gente sabe que vai chegar ao meio do ano, não vai ter água. E a pessoal deixa o agricultor relaxado, né? Mato. O que é a melhor coisa para fogo? É não deixar coisa que pega fogo. Faz o controle das daninhas. Perto de cerca tem que ficar limpa essa época. Não é recomendado você deixar o solo nu na época da chuva. Numa época dessa, você deixa o mato ele vai secar e ele vira combustível fácil para incêndio. O cuidado depende não só do agricultor, mas de todos. Não adianta não colocar fogo e o vizinho colocar. Então essa conscientização é o mais importante. De fato, cada gota de água faz diferença na irrigação. O correto dimensionamento de irrigação, o correto dimensionamento, a consulta a profissionais da área, tudo isso é o que vai solucionar. Eu duvido que tenha gente agrônomo que recomende tacar fogo. E ainda tem um monte de gente no estado de São Paulo tacando fogo para limpar pasto. É um absurdo. Quer dizer, ainda tem gente no estado de São Paulo, com a quantidade de faculdade que a gente tem aqui, Exalc, nós, Jabuticabal, Ilha Solteira, ainda tem gente que taca fogo. Isso é inacreditável. Eu acho, sempre procura um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, procura alguém da área. E a conscientização, todo mundo sabe, fala sempre na TV a história de economizar água, não colocar fogo, reciclar o lixo, criação animal, né, dar o destino correto para cada um, né, então o tratamento dos dejetos, tudo tem hoje em dia ciência para a gente trabalhar, para quando a gente se preparar, a gente não tem como evitar, vamos falar completamente. Ninguém consegue evitar uma tempestade, mas a gente pode estar pronto para a hora que ela chegar, não ocorrerem os estragos que a gente vê que ocorrem por aí. Agradeço, professor. Agora eu gostaria de perguntar se o professor está fazendo algum projeto recentemente, gostaria de falar aqui para o pessoal de alguma coisa que aconteceu recentemente no projeto. Nós temos um monte. Então, mesmo essa parte de insetos, é uma parte que eu nem gosto tanto, mas nós vimos o recorde histórico em Botucatu de casos de dengue. Nós pulamos assim, até onde eu vi, que foi o mês de março, até onde que eu vi, Botucatu estava com 5.000 casos de dengue. Se eu não me engano, já está em 10, 12 mil, que no meio do ano parou de divulgar. O ano passado inteiro não deu 500 casos. Nossa. De um ano de 500 para o outro ano ir para 5.000. 5.000 em março que eu vi, que eu escrevi alguma coisa. 10 vezes mais, é muita coisa.
é muita coisa. Eu tenho, a gente está com o artigo no prelo das chuvas, a caracterização das chuvas em Botucatu, agora que nós estamos com 54 anos de dados aqui no Lajeado. A gente consegue fazer algumas análises mais profundas agora do clima. Então, né, eu tenho um trabalho que está rodando há um tempo já com o pessoal da estatística, as chuvas extremas. Então, o climatologista está virando assim a requisição da moda. Chega a época das chuvas, eles nos procuram por causa das chuvas extremas. Faz 2 semanas que meu telefone não para de tocar para falar de incêndio. Incêndio. Nós trabalhamos também com incêndios. Nós já trabalhamos um pouco com o pessoal da Bracel aqui próximo e nós acabamos entrando na área porque é uma área ligada à climatologia. A umidade relativa ela é muito amarrada com o risco de incêndio. Nós temos umas 3 frentes de trabalho no incêndio agora, que alunos pegaram, que estão trabalhando risco de incêndio, possibilidade de incêndio, histórico de incêndio que já ocorreu. Então, nesse momento, nós estamos conversando com a Defesa Civil, nós estamos tentando levantar em Botucatu o número de incêndios por ano. Eles aparentemente não têm bem organizado esse dado, nós estamos correndo atrás. Gosto, né, a área mais assim que eu gosto de trabalhar aqui é a evapotranspiração, é a água no solo. Então nós temos muita coisa envolvendo evapotranspiração, água no solo. Nós estamos trabalhando muito com a parte de softwares. A parte de software, a agronomia não é forte em software, mas muitas contas agronômicas são tabelas. Coisa que é muito fácil nós fazermos software para facilitar a vida de quem quiser fazer uso. Quem está lá no campo, falou, agora tem que olhar tal tabela de tal livro. É muito complicado. E a agronomia, não tem como decorar uma tabela, não. Eu estou trabalhando agora num trabalho que a gente está fazendo o manual da FAO digitalizado. Um software, com todos aqueles valores de KC, todos os valores de depressão, profundidade de raiz, altura da... Tudo tabela. Tudo num software. Você fala a planta, já resgata, você já sabe os números. Essa é uma área uma área que eu gosto muito de trabalhar aqui dentro. Nós temos balanço hídrico histórico, então analisar os 50 anos de dados, muito pouco nós estamos tentando trabalhar com probabilidade de chuva e a gente tropeçou na probabilidade de chuva que aparentemente ela mudou, o padrão de chuva mudou ligeiramente em Botucatu. Toda a matemática de chuvas extremas e probabilidade de chuva, ela está mudando junto. Nós também temos trabalhos feitos em cima desse espectro, dessa nuance aí. Projeto a mais, para lembrar, né, nós temos muita coisa com radiação solar. Então, análise energética de fotovoltaico. Com o sol, a gente tem a medida muito correta do sol aqui. Muita gente tem o fotovoltaico, mas não sabe o quanto de sol está chegando. A gente calcula o ângulo do sol na hora solar verdadeira. A gente consegue ir um pouco mais longe nessas histórias de eficiência de fotovoltaico, aproveitamento, potencial de uso de energia fotovoltaica. Então esses são os temas mais aqui que nós temos. Nós temos até outros, né? A climatologia ela está muito ampla. E a cada catástrofe que ocorre, aparentemente aparece alguma aba nova do assunto que aparece, que surge pra gente. Então eu acredito que é isso. É bem interessante, você trabalha com muitas frentes aí. A demanda acaba sendo grande, né? Nós temos também muita demanda, né? Gostar de falar aqui, divulgar para a comunidade unespiana, que a nossa estação aqui, ela é da Unesp. Para quem é de fora da Unesp, a gente cobra. Para quem é aqui de dentro, todo mundo que estiver ouvindo precisar de dados, é só mandar um e-mail, a gente prepara os dados e envia. Esse tipo de serviço a gente presta, eu nem imagino, não dá tempo de ver aonde que vão esses dados, mas no mínimo 3 a 4 requisições por semana a gente tem. Isso botando em um ano, é muita gente usando nossos dados, que esses dados são usados em plantações. O pessoal de Rubião Júnior de Biologia me pede muitos dados, eu nem imagino na parte biológica, controle biológico, mas existe utilidade. Dado climatológico é para ser usado
Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar esses dados. Nós temos tudo aqui. Eu não posso abrir tudo na página. Nós já tivemos problemas de ataque, hacker, assalto de banco de dados. Eu deixo relativamente bem protegido aqui dentro da nossa página, mostra tudo diário. Se a pessoa quiser resgatar 1 ano de dados, fala comigo, eu envio em 2, 3 dias, eu preparo e envio. Então os dados aqui são para ser usados. Essa é uma frente que eu considero ampla, que eu nem tenho conhecimento aonde que é usado, mas eu tenho certeza que é bastante usado. Evapotranspiração é o que mais sai aqui, de fato, né? Evapotranspiração sempre tem a ver com nível de produção, né? Produtividade e consumo de água, irrigação. Achei muito interessante. É um trabalho que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas pode servir para todo mundo que está aqui na Unesp, né? Exato, eu sempre espero que ajude, né? Todo mundo que pede os dados, eu espero que sejam úteis, né? Eu sei como é o trabalho científico. Às vezes pega os dados e acaba não achando a correlação, mas às vezes acha. Às vezes é um tópico a mais no artigo, às vezes é um artigo novo. Só de conseguir uma correlação a mais com o clima, com o tempo, com a situação atmosférica instantânea. Muito legal. Então, agradecer ao professor. Muito obrigado por estar participando aqui, dando tanto conhecimento pra gente. O e-mail do professor vai estar aqui na descrição para quem precisar acessar, precisar de dados. Todas as informações aí, tá bom? Muito obrigado.